Fala pessoal, e hoje a gente vai reagir a um vídeo aqui do Elton Davel, porque foi em Amityville. Para quem não conhece a história aí, Amityville é uma das maiores histórias de terror aí, mas só que aconteceu de fato, né? Um dos filhos de uma família lá matou geral nessa casa e ficou super famosa por causa de uma franquia de filmes depois, né? Que eles vieram lançando vários filmes. Mas vamos entender a história aí de Amityville, né? O Amityville é uma cidade, mas a casa de Amityville, né? Onde aconteceu essa tragédia. Vamos entender aqui e reagir a esse vídeo que tá espetacular. E se você tem medo, fala para você tomar um certo cuidado. Se liga aí. Você já entrou em uma casa onde o ar parece pesado? Onde cada som parece carregar algo escondido? Quase como se as paredes respirassem junto com você. Hoje, eu vou te levar para um dos casos mais famosos da história do terror. Um caso que não só marcou a cultura pop, mas também foi descrito pelos próprios Warrens como o mais aterrorizante de suas carreiras. Eu tô falando de Amityville. It's probably one of the most haunted homes in the world. It's certainly one of the most publicized haunted homes in the world. O ano era 1975, George e Kathy Lutz. Galera, antes de você ver a história completa aí, os Warrens, eles também eram grandes investigadores paranormais aí, e vocês sabem muito bem pelas franquias de filme, né? Invocação do Mal, 1, 2, 3, aí tem da boneca Annabelle também. Então tem várias histórias em cima dos Warrens. Eles também investigaram aí a casa de Amityville. E aí vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. Recém-casados estavam procurando uma casa para começar a vida nova, junto com os 3 filhos dela de um casamento anterior. E encontraram uma mansão enorme, com vista para o canal em Amityville, Long Island. O preço muito abaixo do mercado. E você já imagina por quê. When you look at enough homes, you get a sense for what feels good to you and what doesn't. This house had no reservations for us. It was the answer to so many different things that we thought would be perfection of a sort. Na hora da visita, eles até foram informados. Olha, aqui aconteceu uma tragédia. Uma família inteira foi assassinada enquanto dormia. Mesmo assim, a casa parecia perfeita. 4 andares, garagem para barcos, um jardim enorme. Era a chance de ter um lar dos sonhos e eles toparam. Só que desde o primeiro dia, tudo parecia errado. George começou a sentir frio constante, mesmo quando a lareira estava acesa, e se tornava cada vez mais irritado, paranoico. Kat tinha pesadelos horríveis, sempre envolvendo o assassinato da família que morava ali antes. As crianças também começaram a mudar. A mais nova, Missy, dizia ter uma amiga imaginada chamada Judy, que segundo ela era um porco demoníaco com olhos brilhantes. Imagina ouvir isso de uma criança de 5 anos, né? Não, pensa você escutar isso do seu filho, da sua sobrinha, de alguém. Cara, deve ser apavorador, né, mano? Porque assim, como que você vai fazer com isso? Como que você vai lidar com uma situação dessa? Passar dos dias, os fenômenos se intensificaram. Não só as portas se abriam sozinhas, como as janelas também se fechavam com estrondo. A família testemunhou o aparecimento de manchas estranhas nas paredes e um cheiro como se viesse direto do inferno, invadindo alguns cômodos. Além disso, George acordava às 3h15 da manhã todas as noites, sempre no mesmo horário. E depois, descobriram que era exatamente a hora em que os assassinatos tinham acontecido. E o mais bizarro, eles chamaram um padre para abençoar a casa. Durante a bênção, o homem ouviu uma voz grossa e furiosa que dizia: "Saiam daqui!" Ele nunca mais quis voltar. Em menos de um mês, a família estava à beira da loucura. I was sprinkling holy water, and I heard a rather deep voice behind me saying, "Get out." It seemed so directed toward me. I was really quite startled. I felt a slap at one point on the face. George passava horas obcecado, cortando lenha compulsivamente, como se fosse possuído. Kat dizia que uma presença invisível a tocava e a abraçava durante a noite. E os filhos gritavam com medo de vultos que apareciam nos quartos. Na última noite, eles fugiram, deixaram tudo para trás: móveis, roupas e até a comida no prato. To describe fear and the depth of what fear can do within you is hard to verbalize. To describe evil, which has no boundary, is hard to present.
história caiu na mídia como uma bomba. Uma família comum, destruída em 28 dias por forças que eles juravam ser demoníacas. Até aqui, parece um filme de terror perfeito, né? Mas você sabe que em toda boa história de assombração existe um detalhe crucial: o que aconteceu antes. Porque nenhuma casa nasce maligna por acaso. E no caso de Amityville, as raízes do horror estavam bem mais profundas do que os Lutz poderiam imaginar. I guess the Amityville horror really is supposed to be me, because I'm the one that got convicted of killing my family. I'm the one who said did it. I'm the one that's supposed to be possessed by the devil. Na madrugada de 13 de novembro de 1974, Ronald DeFeo Jr., um jovem de 23 anos, pegou um rifle calibre 35 e atravessou a casa em silêncio. Um a um, assassinou os pais, os 2 irmãos e as 2 irmãs menores. Todos estavam deitados em suas camas. Nenhum sinal de luta, nenhum vizinho ouviu gritos, só os tiros. Até hoje, essa é uma das partes mais estranhas do caso. Como 6 pessoas foram mortas dentro de uma casa sem que ninguém reagisse? Alguns acreditam... Galera, e nessa parte aí todo mundo pergunta mesmo, porque são vários quartos, a casa é grande e a arma ela emitia um barulho muito alto, né? Então é praticamente possível que pudesse matar uma pessoa, outra pessoa e ninguém escutasse, sabe? E aí, por isso que eles falam muito dessa questão do paranormal, porque eles entendem mesmo que é só isso para poder justificar, né, que ninguém tenha escutado esses tiros, já que era uma arma que emitia um barulho bem alto, né, e não tava com silenciador nem nada. Então é uma coisa que todo mundo sempre fala sobre isso também. Que Ronald não estava sozinho. Outros falam em drogas pesadas. Há também quem diga que algo sobrenatural já habitava aquele lugar, controlando as suas ações. Ronald, quando foi preso, contou várias versões. Em algumas, dizia que uma voz ordenou os assassinatos. Em outras, que foi a família que tramava contra ele. O tribunal não acreditou. Ele foi condenado à prisão perpétua, onde passou o resto da sua vida até morrer em 2021. The convicted killer whose 1974 murder spree spawned the Amityville horror franchise has died while serving 25 years to life in prison. Depois do massacre, a mansão ficou famosa imediatamente. E você pode imaginar, né? Uma casa enorme, bonita, mas com esse histórico sangrento, ninguém queria comprar. Até os Lutz aparecerem. Eles foram a segunda família a morar ali. Com o escândalo da fuga dos Lutz, o casal Ed e Lorraine Warren foi chamado. Na época, eles já eram relativamente conhecidos, mas Amityville seria o caso que consolidaria de vez a reputação deles como os maiores investigadores paranormais da América. Well, when we go into such a home as Amityville, remember, it was not the Amityville horror, then it was just another haunted house. Durante a investigação, Ed relatou que a casa exalava o mal. Lorraine teve visões de um espírito demoníaco que dizia estar preso ali. E foi nessa noite que a famosa fotografia do menino foi tirada. Uma equipe montou câmeras automáticas pelo corredor. Horas depois, uma das fotos mostrou uma criança de olhos luminosos, olhando diretamente para a lente. O ar na sala parecia parar, como se a própria casa estivesse segurando a respiração ao revelar aquele vulto. Quem viu a imagem sentiu um frio na espinha, como se aqueles olhos brilhantes seguissem cada movimento. O detalhe, nenhuma criança estava na casa naquela noite. Well, you're looking at a face of what looks like a child. If you look at it, it looks like luminescent eyes, but it could be eyeglasses, it could be anything. O jornal... Galera, essa questão da foto é verídica, né? Tanto que falam que o menino da foto era muito parecido com o menino que era irmão, né? Do Ronald DeFeo, que acabou assassinando os irmãos, os pais. Então, o que falam, o que comentam é que era o menino, né? Que era, eu não sei, o espírito do menino ali naquela casa, na hora que fizeram a sessão de fotos ali, viram bem no cantinho. Cara, e assim, é tenebroso, né? Ver aquele moleque, aquele olhão aberto lá, branco ainda. Os sensacionalistas não perderam tempo. Revistas, programas de TV, entrevistas. O caso virou um best-seller em livro, O Horror de Amityville. E logo em seguida, virou filme em 1979. O sucesso foi tão grande que hoje já existem mais de 30 filmes, documentários e séries sobre Amityville. É praticamente um subgênero inteiro do terror. A casa, com suas janelas em forma de olhos, virou um ícone do cinema, inspirando clássicos como Poltergeist e até a franquia Invocação do Mal, que trouxe os Warrens de volta aos holofotes.
Até hoje, curiosos e caçadores de fantasmas vêm aqui para Long Island só para ver a casa de perto, mesmo que ela tenha sido reformada para apagar as assombrações, os loots. Tudo isso aconteceu bem aqui. Parece até uma casinha normal, né? Inclusive, tem até um fantasminha ali da decoração de Halloween. A fachada foi reformada nos anos 2000 para despistar os curiosos, assim como eu. As famosas janelas que tinham um formato de lua, que pareciam olhos demoníacos, principalmente nos filmes isso era bastante evidente, sumiram, eles trocaram por janelas retangulares normais. A casa também foi pintada com uma cor mais clara para tentar apagar o passado sombrio. Os donos queriam paz, mas eu acho que não funcionou muito. Para ajudar no disfarce, mudaram até o endereço. Era 112 da Ocean Avenue na época dos crimes e dos loots, e agora é 108 da Ocean Avenue. Foi uma tática esperta para tentar confundir os turistas e os curiosos. Os moradores daqui de Amityville, eles odeiam a fama. Inclusive, eu tô aqui correndo um certo risco, porque eles podem até chamar a polícia, né? Imagina, uma casa que não quer ser encontrada. No Google, por exemplo, a casa não aparece. Ela está toda pixelada, assim, toda borrada, o que deixa a história ainda mais bizarra, né? E agora, estando aqui, em carne e osso, eu ainda me pergunto: quais os segredos que essa casa realmente esconde? Com tanta exposição, vieram também as dúvidas. Alguns investigadores afirmam que os Lutz inventaram boa parte dos fenômenos para lucrar, que eles estavam endividados e viram na Casa Maldita uma oportunidade de transformar terror em dinheiro. O próprio advogado deles chegou a declarar que tudo teria começado numa noite de bebedeira, quando ele, George e Cat bolaram a ideia. Por outro lado, até hoje, os Lutz, e principalmente os filhos, nunca voltaram atrás. Continuaram dizendo que o que viveram foi real e que ninguém imagina o medo que passaram. E quanto aos Warrens, eles também nunca negaram. Pelo contrário, sempre citam Amityville como o caso mais perigoso e mais traumático que enfrentaram. I hope this is as close to hell as I'll ever get. Mesmo com todas as controvérsias, uma coisa é inegável. Amityville se tornou um ícone. O massacre dos DeFeo virou lenda urbana. E no fundo, essa talvez seja a essência do caso. Ele mistura tragédia real, assassino brutal, com um possível contato com o sobrenatural. É a junção perfeita entre crime e terror. Então, Amityville é real? A casa era realmente mal assombrada? Ou foi tudo um grande teatro? A verdade é que talvez nunca tenhamos certeza absoluta, mas talvez nem importe, porque o medo que essa história gera, até hoje, quase 50 anos depois, é real. E se você já sentiu a espinha gelar ouvindo sobre os Lutz, sobre Ronald DeFeo ou olhando a foto do menino no corredor, então o terror de Amityville já cumpriu seu papel. Mais interessante, gente, é que a gente não acha hoje documentários sobre a casa atual, né? A gente não tem mais nenhuma informação do que tem lá dentro. É lógico, tem uma família morando lá, mas não tem nenhum documentário, não tem nenhuma investigação igual o pessoal faz aí, investigação paranormal, não tem nada lá. Então fica esse questionamento do público, né? Isso é verdade, não é verdade? Cara, eu morro de medo, eu não iria nisso aí nem ferrando. Passar a noite, então, menos, né? Porque vou cheirar o que aí na casa? O cara que morou aí matou todo mundo. Aí depois veio outra família, o cara que morou também ia matar a família toda. Então, quem vai cheirar alguma coisa aí? Eu não passaria nem perto, mas é legal porque o Elton, né, e falou muito bem sobre a história, sobre tudo aí. Vou me inscrever no canal dele, também vou deixar o like, mas vamos continuar aqui que não acabou ainda não, tá? Galera, eu filmei o máximo que deu. Eu tive que sair de lá, porque o dono chegou. Basicamente foi o seguinte, ele parou o carro do outro lado da rua e ficou me encarando bastante, assim, olhando pra mim, e pegou o celular. Aí ele foi andando com o carro direto, como se fosse passar, e aí ele retornou e entrou na driveway, né, na garagem da casa. E aí eu entendi que ele era o dono da casa. Então, na hora, eu parei, assim, tudo que eu tava fazendo e saí, porque eles definitivamente não gostam de pessoas na frente da casa. Eles podem ligar para a polícia, os vizinhos podem intervir também, se alguém vê você ali filmando, fazendo alguma coisa que para eles é suspeito, né?
mas essa é a realidade daqui. Então, curiosos, fãs, pessoas que queiram vir aqui nessa casa, sejam bastante respeitosos, tá? Entendam que existe uma privacidade que precisa ser respeitada. Entendam que eles não te querem aqui. E tá tudo bem, é isso. A gente tem que ser o máximo discreto possível, tá? Eu ainda arrisquei um pouquinho mais para gravar conteúdo para vocês. Eu tentei gravar detalhes de algumas cenas e até falando na frente da casa. Mas quem vier aqui, venha, faça uma foto ou passe de dentro do carro mesmo, só para ver. E é isso. Ah, e vou dar uma dica para vocês assim, que é meio óbvia, mas não passem nunca da calçada, tá? Entrar naquela parte ali que eles chamam de driveway, né, que é onde eles colocam os carros, já está invadindo a propriedade, tá? E eu tô esperando seu like, viu? Se você não deixou o like ainda, agora é a hora pra valorizar, viu? Porque eu estou correndo perigo real aqui. Eu poderia ser preso. Já pensou? Que loucura. Mas é isso, tá? Tudo pelo... Galera, peço pra vocês aí, deixa o like aqui também, né? E deixa o like também lá no Elton, porque, cara, o cara fez um vídeo legal pra caramba, mostrando tudo aí, a questão da casa de Amityville. E, porra, legal. É legal, assim, a gente conhece a história, vê os filmes, mas é bom quando a pessoa vai lá, né? Dá pra você ver como que é a rua, como que é a casa, será que é aquilo mesmo, tal. E você vê que a casa é a mesma. Me parece ser uma casa até de alto padrão lá, né? Tem algumas modificações na casa, mas a casa praticamente é a mesma. Puta, legal pra caramba, curti demais. Galera, deixa o like, hype esse vídeo aqui, dá uma força pra nós. Tamo juntos e a gente volta pra um próximo vídeo aí, Deus quiser. Valeu, gente, até mais.